Episódio 57, Kênia Valadares. Ivna Sá e... Marina de Paula. Marina, doutora Marina. Doutora Marina, de volta, muito feliz de tê-la aqui conosco. É sempre um prazer. Eu gosto de vir discutir com vocês. Gente, que riqueza para nós conseguir na sua agenda, viu, Marina? E aí, eu falei assim, depois desse burburinho todo, quer dizer, antes de falar do burburinho, deixa a gente fazer o nosso combinado, né, Kênia? Porque amanhã é um dia muito especial. Gente, amanhã é o nosso dia, porque na verdade meu e da Ivna, porque a gente transita, é a palavra certa, a gente transita nesse lugar. É o dia do professor, dessa classe super sofrida, mas que a gente, na verdade, não podia deixar aí o nosso abraço, o nosso salve, né? A nossa força, tamo junto aí, Sim. Né? Porque é realmente alguém que a gente acredita muito e que faz muita diferença para os nossos filhos, para a nossa sociedade. Pena que ainda não é reconhecida como deveria, né? Mas vamos lá, vamos lutar para um dia isso melhora, né? Amém. Um salve para todos os professores, todos né, os gente? professores. Que eu penso todas, assim que... ensino fundamental 1, 2, infantil. Ensino médio, infantil, universitários, né? Eu acho que está todo mundo no mesmo barco aí, né? Remando e muitas vezes, às vezes, remando até com as mãos, porque o remo já foi, né? Verdade. Desafio tremendo. Tremendo. Então, salve para os professores. Você está aqui no canal, curta, compartilhe, se inscreva. A gente está aí com a nossa meta, né? De chegar aí a 2.000 seguidores no canal o mais breve possível. A gente está pertinho de alcançar. Siga o nosso perfil no Instagram, nas redes, né? E aí, eu tô com um tique nervoso aqui, Kênia. No tique... isso dá toque, hein? Dá? Lá naquele lugar, então, também. Naquele lugar também, que a gente diz que a gente não pode falar. Não pode falar, então é lá pra seguir a gente, entendeu? Não, Marina? Eu não, mas tudo bem. Mentira. Depois a gente explica. Porque lá. tem uma rede vizinha que a gente não pode falar o nome pra não pegar. Então, quando a gente pensa em falar, vai dando um tique nervoso. Entendi, assim. Isso me dá toque. E aí, o gatilho é o toque dela, entendeu? Entendi. Entendeu, né? Mas aí, gente, eu vou falar assim, Marina, arruma um buraquinho aí nessa agenda pra gente gravar, porque foi uma fala, né? Eu falo assim, que acompanhar essa política mundial, essa geopolítica, e a política brasileira nos últimos tempos está sendo assim uma novela mexicana, né, cara? Ou coreana, sei lá, já que tá na moda as novelas coreanas agora, porque não é possível. Todo dia é uma coisa da vida. Todo dia é uma coisa nova. E aí, recentemente, veio essa polêmica toda em torno de um estudo que foi feito de que a gestante que faz uso do paracetamol poderia ter mais propensão a ter um filho com autismo. Para tudo que eu vou descer. Ainda mais que é um dos poucos medicamentos que a gestante pode tomar em momentos, sei lá, de dor, né? Assim, na dengue, né, gente? Se ela tiver dengue, ela não vai poder gestação sem precisar tomar nada, mas fico pensando, se você precisar, que você vai fazer o quê? Exatamente, né? Então, a vida da mulherada já não tá fácil. A vida da gestante não é nada fácil também. E ainda vem essas coisas. E aí, pode ou não pode? Porque eu tomei paracetamol quando eu estava grávida do Martim. Será que isso pode acontecer alguma coisa lá no futuro? É uma brincadeira. Não. Na realidade, o que se tem que entender é que não existe nada que vá comprovar claramente... Perdão, esqueci de te apresentar. A gente está acostumada aqui, mas as pessoas podem não te conhecer, meu Deus. A gente esqueceu de falar quem é ela. É verdade, é porque também é o terceiro episódio, a gente está pensando que já que tá em casa, né? Tá todo mundo em casa. Quem então, é? Vamos lá. Quem é Marina? Laser preto de bolinha branca. De Poá. Adoro Poá, Marina. Adoro. Doutora Marina de Paula é médica, neuropediatra e também agora fazendo uma formação em psiquiatria. Então, tem um amplo e tem a sua paixão de estudo essa área do neurodesenvolvimento. Então, assim, conhecimento prático. Marido também é neurologista, então eu fico imaginando que eles conversam muito sobre esse assunto em casa. Hoje atuam juntos na clínica. Vamos juntos no consultório, né? É um consultório, esqueci o nome, que é o nome, a MAP, que é o nome da sigla dos suas e dos filhos. Tá vendo? Guardei, Marina. Então, aqui ela atende na MAP, em Belo Horizonte, atende também em Formiga, é médica também do Júlia Kubitschek, né? Mas, enfim, então apresentada. Agora com a apresentação digna, né, gente? Pelo menos digna. E também queria fazer o convite. Se você não viu, se olhar aí no canal, a gente tem 2 outros episódios com Marina, muito ricos, né? Que você pode, né, assistir depois. Primeiro assistir esse. Mas então, retomando, a questão do autismo, ela sempre é muito polêmica, né? Porque é um sofrimento muito grande quando se recebe um diagnóstico. E as causas
Não existe uma específica, nunca. Então, colocar uma questão de uma causalidade pontual para uma medicação é infundada. Então, assim, a gente sabe que o autismo, ele não é uma doença em si. Ele é um transtorno no neurodesenvolvimento, levando a questões comportamentais específicas. Então, quando a gente vai falar do autismo, antigamente a gente falava uma tríade que se relacionava à comunicação, à interação e a um comportamento repetitivo, rígido. E a partir do DSM-5 a gente fala uma díade, né? Porque aí a comunicação e a interação, ela se incorpora em uma e mantém-se aquela questão do comportamento rígido, repetitivo, que às vezes tem que ter. E eu formei já em 2007, né? Eu me falo que na época que eu formei, a gente só consideraria os autistas aqueles mais graves e não perceberia essa nuance hoje de falar do espectro. Quantos de nós estamos aí sem diagnósticos, né? E o que menos me importa é o diagnóstico, e sim qual é o efeito de um sintoma não tratado a longo prazo. Porque no autismo não é uma doença, é um amplo aspecto dessa neurodiversidade que a gente tem. Então, se a gente pontuar isso, são múltiplos fatores que levam. Um estudo que foi feito, né, relacionando aí ao paracetamol, você vai ver, se você for analisá-lo, ele tem inúmeros pontos a ser questionados. Porque quando eu faço uma pergunta para uma mãe que já tem agora um filho grande e tem TEA, eu vou perguntar se ela usou o paracetamol. É assim, até a dificuldade na memória se relacionar. Outro ponto, mulheres que às vezes precisam de usar essa medicação, muitas vezes estão passando por um momento que podem estar relacionados até a outros processos, como quadros de febre, por exemplo, relacionado a infecções, né? A dor por si só. Então, assim, não é o paracetamol e nunca será ele o fator causal de uma mãe que está agora com um filho com autismo. Então, por exemplo, eu que trabalho dentro de um CTI neonatal de risco, hoje, né, com a expectativa dessas crianças cada vez maior, né? Quando eu formei, a idade gestacional menor de 34, 33 semanas, a maior parte tinha ou um falecimento ou uma sequela grave na paralisia cerebral. Hoje a gente vê crianças lendo há mais tempo. Então você tem aí a prematuridade como um fator de risco para um transtorno de desenvolvimento, como TEA. Ela sozinha? Não, é um fator. Então, por que Marina prematuridade? Aquele cérebro que ainda não estava formado completamente para nascer. Nasceu antes da hora. Então, a sua formação intraútero de forma adequada não vai ocorrer. Então, células que dariam origem a outras células, elas morrem. Então, eu não tenho aquela migração de células adequadas lá na região frontal e outras partes. Então, a gente tem um fator de risco para os transtornos de neurodesenvolvimento, não só o autismo, TDAH, deficiência intelectual, transtorno de aprendizagem, enfim. Se a gente considerar isso, uma criança que tem uma asfixia neonatal também é um fator de risco. Uma criança cuja mãe teve uma infecção durante a gravidez, uma mãe que tinha um quadro de uma epilepsia não tratada e que teve várias e várias crises. Algumas medicações a gente sabe sim hoje, por exemplo, até mesmo a possibilidade do espectro autista, mas pontuar ela única e exclusivamente não. Por quê? Quando eu penso na gente, a gente tem que pensar assim, olha, a cognição, ou seja, a forma como eu sou, é a minha inteligência, mas a minha função executiva. Então, eu tenho ali fatores que vão estar intrínsecos relacionados à presença junto ao TEA. E se você extrapolar isso ainda mais, pegando pontos da minha base genética, mais o meu ambiente, vai me dar um fenótipo. Então, assim, quando eu tenho uma criança que a mãe tomou lá o paracetamol, mas eu tenho genes que podem também estar suscetíveis a uma exposição ambiental, ou então não, os pais não têm genes nenhum, mas é uma mutação nova que surge a partir dessa criança. Então, hoje a gente sabe, em grande parte, que o autismo, ele tem um embasamento genético muito grande, mas a genética por si só, ela não vai levar a criança a ser autista. Um ambiente junto. Coloca a gente aqui nos anos 80, de novo. Então, se a gente pegar aquele ambiente diferente que a gente nasceu, eu tendo às vezes os mesmos genes que, por exemplo, um filho tenha,
o meu ambiente era outro. Então, o meu fenótipo vai ser diferente. A minha percepção é diferente, entende? Então, não culpem o paracetamol por isso. Essa fala vai gerar inúmeras polêmicas, eu sei que pessoas vão acreditar, e quantas mães vão mais se culpabilizar de algo que é tão difícil. Esse estudo, só uma pergunta, ele foi observacional? Na realidade... Nossa, então aí você tem ainda mais um sim, elemento mais complexo, né, para a inúmeras ciência. crianças, eu acho, salvo engano, 2.500 crianças, 2 milhões agora, eu sei que é um número muito grande de crianças que foram com autismo, cuja a pesquisa foi baseada muito em fatores observacionais e com respostas, às vezes, de questionários que induziriam erro. Porque se me perguntar se eu tomei paracetamol na minha gestação, eu não vou saber se eu tomei lembra se a gente se a outra. Você tomou de café da manhã, doutora Pois Marina? Posso falar de Marina? Pode. Marina, os estudos observacionais são muito criticados na questão da ciência, né? Exatamente. Eu perguntei por isso que eu não tinha essa informação. Exatamente por isso, assim, porque talvez alguém que nos assiste aqui, nos escuta, não tenha essa dimensão. Sim. A gente que é da educação, né, assim, do pesquisa, a gente tem isso muito claro. Então, são estudos que não têm uma nenhuma base científica que permite uma atuação pós-estudo. Uma explicação de causa. Porque quando você faz um estudo que realmente é comprovado, você tem que ter um estudo de causa e efeito. Então, você teria que ter... né? Um estudo observacional, não, mas eu acho que assim, para ser reprodutivo depois, bem leiga, é você lembrar do que você fez, e a gente tem aí esse desenho que é só a gente pensar assim, nossa, a gente mal lembra o que a gente tomou de café da manhã no mesmo dia. Agora imagina depois que você gerou o filho, para quem gerou sabe como que é difícil, como que naqueles primeiros anos ali, como que é tanta turbulência, você vai lembrar. Outro ponto também, colocando assim também uma questão de cura a qualquer custo, né? Colocando algumas medicações como uma cura, por exemplo, o ácido fólico, o leucovorin, que foi também colocado na mesma fala, né? Nessa época aí, né? Dessa polêmica do paracetamol. Então, assim, não existe cura. Não existe cura para o autismo. O autismo, ele não é uma doença. Ele está associado a várias outras questões. Existem situações que podem estar mais relacionadas, por exemplo, o X frágil, a esclerose tuberosa, são doenças genéticas, mas em relação a se pontuar isso, propriamente, não dá, né? É multifatorial, né? São mas aí a gente vem, eu fico pensando assim, a gente começou o episódio falando sobre professor, né? Sim. O tanto que é desafiador ser professor hoje. Aí eu vou pensar o tanto que é desafiador também ser médico e ser cientista em tempos de tanta fake news, de tanto alarmismo, de tanto terrorismo. Um médico, quando a gente chega, um médico sério, a pessoa já chega com um diagnóstico que o chat GPT já deu todo para ele e o Google, né? Antigamente era o Google. Ele já sabe falar a doença, o CID, tudo que ele tem, né? E a questão da pesquisa, né, gente? Porque para quem é sério, para quem trabalha com esses estudos sérios, você tem que ficar toda hora desmentindo e tentando... Você lembra daquele Átila Marinho na época da Covid? Mas o cara tinha que ficar decifrando cada notícia, cada estudo e arrumar uma linguagem assim, didática. Um esquema científico, e aí existem vários tipos de metodologia, e algumas não nos permitem ter essa aplicabilidade. Então, assim, o estudo observacional, sobretudo, ele é um estudo frágil, eu acho que é a melhor palavra que eu posso dizer. Frágil. Frágil. Então, assim, não quer dizer que ele não aponte coisas importantes. Claro que né? Na ciência, a gente tem vários estágios, mas ele não pode ser conclusivo, ele não pode definir algo para uma sociedade inteira, como a gente tem percebido. Então, isso é muito importante a gente esclarecer aqui, porque talvez nem todo mundo tenha esse conhecimento do contexto metodológico, e talvez a gente, porque já estudou, já esteve no mestrado, já tem esse conhecimento mínimo, né, para isso, assim. Mas a população, de modo geral, ignora isso, né? Sabe o que acontece? Nem todos têm um acesso real a artigos de boa qualidade. Porque quando se vai fazer uma pesquisa científica, tem que se buscar um conhecimento que nem sempre as pessoas conhecem, em plataformas que são realmente confiáveis. E o próprio texto acadêmico, né, gente? O texto acadêmico também, nem todos conseguem ter uma leitura adequada. Exato. Então, a mídia... ela leva essa informação a todos de uma forma errônea e leviana, exatamente.
Então, quem não tem uma capacidade de discernimento do certo e errado vai pecar. Então, assim, eu atendo muitas mães que chegam para mim com informações completamente erradas, muitas que vêm buscando uma cura, ou que já passaram por outros, que já foram em números, né? Porque nunca é um só, né? E que trazem isso como se fosse uma única esperança, né? Assim, e aí eu ponho mais uma culpa numa mãe, é isso que a gente tem que tomar cuidado, não é verdade? Outro ponto que eu gosto muito de falar é a gente tem que parar de colocar o autismo sozinho como se fosse a causa de todas as situações, né? Eu vejo muito isso acontecendo. Cadê a Muitas pastilha, doutora vezes, Mari? pois é, né? Esqueci essa Ela me pastilha hoje. perguntou. Gente, eu vou fazer um comentário aqui, porque Só para gravamos entender, né, um que tá episódio com ela, descontextualizado, e é que eu tava isso. com uma crise de tosse muito grande, eu tive Exato. que sair do estúdio para tossir. Recentemente eu encontrei com ela numa outra situação, eu comecei a tossir. Aí, quando a gente foi agendar o horário de hoje, ela virou e falou assim, mas você tá tossindo? Eu falei, não, mas agora tá sem graça. Pois é, não é? Mas Falta de água, um pouquinho de água. essa situação que às vezes acontece, né, dessa pesquisa, por que causa, ela é importante. Assim, há anos eu venho dizendo assim, a Academia Americana, por mais que toda a fala do paracetamol venha, né, dos Estados Unidos, mas sempre se propunham a fazer estudos maiores em relação à alteia. E a gente sabe, né, hoje mais em evidência, que independentemente do fenótipo, a gente tem que buscar a possibilidade de ter alguma pesquisa genética associada. Então, todas as crianças, serem ditas nível 1, 2, 3, não importa, deveriam fazer um cariótipo, um X frágil, o CGH-Ray, que são exames genéticos. Que são esse mapeamento, né? Exatamente. E, às vezes, até ampliar mais para um rizoma e, às vezes, uma análise familiar do genoma. Então, essas ampliações, por quê? Porque a gente sabe que há questões genéticas envolvidas. E por que, então, estudar isso? Porque, muitas vezes, eu vou direcionar melhor os tratamentos de acordo com as medicações. Então, por exemplo, alguns pacientes vão melhorar com determinada medicação porque seu perfil genético é X. Por que alguns respondem a risperidona e outros não? Por que alguns respondem a uma determinada terapia e outros não? Então, a gente conceituar o TEA, simplesmente a palavra TEA, é extremamente errado. Cada um tem seu perfil genético. Cada um deveria ter, então, um tratamento específico e direcionado. E eu espero que a medicina evolua cada vez mais, porque agora a gente já está descobrindo genes que estão mais relacionados a esse fenótipo, né? E direcionar a isso, então, um tratamento mais efetivo. Não é cura, é melhoria de sintomas. Então, quando uma mãe vem a mim, muitas vezes eu acompanho famílias que há muitos anos eu acompanho e a mãe, depois eu viro falar assim, e hoje, como ele está? O que está pior hoje? A doutora, é porque ele não fala. Mas, ao mesmo tempo, você vai ver que essa criança ainda nem sequer olha, você vê que essa criança tem, sei lá, 9 anos, mas, né, a olhar, você vê que ela se comporta como uma criança de 2, 3. Eu pergunto a essa mãe, então, o que mais? Comorbidades. Então, muitas vezes, você tem uma deficiência intelectual profunda que leva esse menino a ter uma dificuldade na fala, uma dificuldade na interação social, na sua comunicação. Quando Né? você teve aqui de outra vez, você tinha dito pra gente que a maioria das vezes no TEA nunca vem sempre outras comorbidades, né? Sempre, Assim, sim. juntas. E que aí é preciso investigar Exato. tudo, né? Para poder ter uma melhor Ele quase nunca está condição. sozinho, né? Ela dizia isso, que quase Exatamente. sempre tem alguma comorbidade Você não associada, não sei se é a procurar melhor uma palavra, né? comorbidade e simplesmente valorizar um sintoma e resolver tratar só isso como TEA é errado. Se você não faz uma avaliação neurológica para descartar outras questões, não somente comportamentais, você está infringindo um erro grave. Por quê? Porque muitas vezes uma criança pode ter uma deficiência intelectual grave ou profunda, pode ter uma doença progressiva que está aí simulando um atraso e você não fez uma investigação adequada. Comórbido, a gente vê muito a epilepsia, o TDAH. Então, muitas vezes é só TEA, esquece que não é só medicação. Muitas mães chegam, às vezes, no consultório e falam assim, doutora, o menino é assim, 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 assim. Muito nervoso, agressivo, irritado, não dorme.
E eu pergunto, a senhora está fazendo alguma terapia? Ele está conseguindo um acompanhamento? Não. Só toma o remédio. Né? Remédio não vai mudar. Se eu não melhoro a ambiência, eu volto lá naquela primeira, vamos dizer, equação. A cognição é a minha inteligência, mas as minhas funções executivas, e eu ainda falo um pouco sobre a questão da teoria da mente envolvida aí no TEA. Se eu não melhorar a minha ambiência, eu não consigo melhorar a cognição. Então, se a mãe valorizar apenas a medicação como a única forma exclusiva de melhoria de uma criança, infelizmente, de pouco eu serei útil. O diagnóstico do autismo, ele é clínico, não existe exame de sangue, não existe nada que vai aumentar mais vamos assim dizer, uma certeza. Ele é clínico, mas não é somente um olhar do médico, é multiprofissional, né? Muitas vezes eu preciso daquela visão da fono, da visão do neuropsicólogo, do terapeuta ocupacional, para avaliar mais nuances. Fechar, de fato. Né? Sim, principalmente aqueles que têm uma inteligência muito alta, que camuflam as características dentro do autismo. É muito comum isso em mulheres também. Ô Marina, eu queria fazer um comentário e depois eu quero engatar uma outra pergunta. É o seguinte, vocês começaram a falar aí sobre essa questão da ciência, estudo observacional e, na verdade, e aí você entrou num ponto da mídia. Eu fiquei pensando assim, né? Esse desserviço, muitas vezes, midiático. Isso é um horrível. Porque, assim, o presidente norte-americano vem a público e fala isso. Automaticamente, toda a imprensa nacional e internacional vai e solta isso como manchete. Exato. Caramba, o alarde está feito. Exato. Né? Também porque a fala veio de quem veio. teoricamente, E assim, a responsabilidade. Né? E concomitantemente a essa notícia, veio a notícia também, na mesma semana, de que na Flórida, né, no estado da Flórida, a vacina para as crianças, vacinas comprovadas, não estou falando de vacina de Covid, não, ela não é mais obrigatória, a proposta, não sei se foi aprovado, assim, uma proposta, mas que a criança não teria que apresentar a caderneta de doenças que já foram erradicadas através de vacina, né? E aí a gente também já gravou um episódio aqui com a Deise sobre isso. Então, quer dizer, o quanto que essa cultura não ciência, Nossa, isso é gravíssimo. Isso aí, na verdade, não é para a Flórida, é para o mundo. Porque a gente acaba mundo, porque vai social, né? Isso vai exatamente. Então a gente entrevistou aqui, finalizando né? o mês de setembro, a Rosana Bastos, que ela, assim, a vacina não chegou a tempo para mim, ela é vítima da polio. E é interessante que estava vindo de avião, assim, estava com um tio dela vindo, assim, há semanas, né? Quase. Ele não chegou a tempo. Não chegou a tempo. Ela falou, o meu tio é médico, ele estava trazendo a vacina, ela não chegou a tempo para mim. Aí ela ficou com a sequela, né, da polio. E aí eu fico pensando assim, gente, e aí se você entra em tempos de, eles falam de pós-verdade, a verdade é o que eu acho e não o que é fundamentado, essas questões são muito sérias. Porque aí eu ouvi falar da mãe que ouviu, da tia do WhatsApp, tia, avó, parente, todo mundo, tá? O jovem do WhatsApp, porque tem um preconceito com a tia do WhatsApp. Que distribui essa as fake news no WhatsApp. E essa informação, ela chega. E tá dado, né? E o problema é o que eu faço com essa informação, porque o chegar, né, assim, pode ter chegado até a gente, mas a gente ter esse mínimo de bom senso de avaliar, um estudo observacional, ele não tem tanto fôlego assim, e o que eu faço com isso? Porque a maioria, pela ignorância, no sentido etimológico da palavra, de ignorar as coisas, né, de conhecimento, acaba tomando atitudes drásticas, do tipo, eu não vacino mais, eu não tomo mais esse remédio. A gente acaba tendo posturas que socialmente criam prejuízos. Exatamente. Na realidade é o seguinte, a gente tem que ver que grande parte da nossa população não tem um acesso educacional adequado para ter um discernimento do que é certo e errado e onde busca informação. Eu não sou tão velha assim, né? Eu tenho 43 anos, mas durante a minha formação na faculdade e na residência, eu falo que eu vi muita criança morrer de catapora. Eu vi criança morrer de diarreia, eu vi criança morrer pós-meningite, né? Então, coisas que meus residentes na pediatria, quando passam, né, no hospital, e alguns pediatras que acabam de formar, nunca viram? Sim. E por que nunca viram? A gente aqui. A Deise é da minha época. Contemporânea. E eu falo o seguinte, só quem viu que sabe. O que é triste perder uma criança
por uma coisa que é Eu me lembro de quando a gente era criança, da mãe põe a gente do lado do outro para pegar catapora, né? Para já pegar. Pois é. Mas se as mães soubessem que, a depender da situação, por Podia causa ser da fatal, catapora, você levar a uma condição fatal, né? Não que a catapora seja de extrema gravidade, no sentido de todas as crianças vão... É que pode, né? Mas, às vezes, por uma infecção secundária, ou mesmo uma disseminação viral muito grave, com aquela criança que é mais imunossuprimida. Agora, você perdeu uma criança por diarreia. Então, assim, tem mães que chegam ao consultório e que eu sempre olho a caderneta. Aí eu sou pediatra na minha base, fiz a neuropediatria depois, né? Eu não atuo mais com a pediatria geral, eu trabalho no CTI neonatal, mas eu falo que eu sempre olho a caderneta e eu sempre falo, mãe, tá faltando a vacina. Por que a senhora não tomou? A gente tem escutado isso agora mesmo. Tem escutado? De que não quer vacinar, porque eu tenho medo da vacina. De várias, não é só de uma, não. Às vezes eu pego a caderneta de mães que até tem um nível educacional e de ciência É o que eu falo. e que não vão vacinar. Não, eu tenho medo de tomar essa vacina. Então, meninas que chegam às vezes no consultório com 14, 15 anos, eu vou olhar a vacina, não tomou HPV. Eu pergunto aqui, olha, a senhora não deu a vacina de HPV. Ah, não, mas teve aquele caso na escola das meninas que tomaram a vacina e que todo mundo teve um surto por causa da vacina. Foi um episódio há um tempão atrás, alguns anos, que teve início da vacina contra o HPV e que então teve um surto, uma histeria coletiva, na realidade, e que então daí saiu falando e propagando que a vacina do HPV, né? Uhum. E isso levou então a essas desinformações que ainda persistem. Mesmo a vacina do Covid agora. Eu sei que no início, né, nós fizemos vacinas muito precoces, né? Por uma questão emergencial, né? Hoje nós já temos muitos estudos relacionados a isso. E eu te falo que eu trabalhei no Júlia, eu vi gente morrer. Eu vi muita gente morrer. Eu vi criança morrer. Nossa. Então, quando vem gente falar para mim que não vai vacinar porque tem medo da vacina, eu falo assim, mas e as outras vacinas? Você já tomou também? E não morreu. E não morre. É, não Muito é questão... pelo contrário, viveu. Você viveu. Nossa, Gente, eu não conseguiria, não. Eu teria que respirar fundo. Eu me lembro do caso que a gente teve, na época eu estava no CGP ainda como residente, de uma menina com uma meningococcemia, que é quando a gente espalha, né, a bactéria da meningite. Ela pode ficar só retida, às vezes, lá na meninge, no cérebro, ou ela pode fazer uma disseminação, que é a meningococcemia. E essa menininha, ela fez uma trombose na perninha. E, infelizmente, ela teve que amputar a perna. Ela tinha o quê? Uns 4 anos. E tinha uma bolha que não sumia. Então, a gente aspirou essa bolha, mandou para análise. ACWY. Eu disse assim, gente, o que é ACWY? A gente nunca tinha ouvido falar sobre ACWY. Agora ela vai ser gratuita? Bom, se ela vai ser gratuita, eu aí vou ter que te pedir socorro, que eu realmente não sei se ela vai ser. Eu espero que sim. Eu vi uma notícia dessa. Mas não é isso. Isso aí foi o quê? Há uns quase mais de uma década atrás, quando eu vi isso dessa bolha dessa paciente. Essa menina amputou a perna. Ela apontou dedinhos por causa de uma bactéria. E quantas crianças não vacinam, gente? Pelo amor de Deus. Gasta-se dinheiro com celulares, gasta-se dinheiro com coisas fúteis, mas não se gasta dinheiro para dar uma vacina. Porque ela, às vezes, igual eu estou te falando, realmente eu não sei se já está pública ou se já virá. Mas... que seja, independente do que for. Eu acho que todas as vacinas, se a ciência evolui para algo que é para o bem de todos, não deveriam ser pagas. Essa vacina ela é mais cara. A gente deu na Leila, 2 doses dela, eu acho que é uns 1.200. A meningo B, né? É caríssima. A CWY. Só que parece que agora ela vai entrar no contexto das vacinas. É isso que eu estou te dizendo. Não importa se particular eu também estou a favor pública. De dar todas. Não é isso que eu ia falar. Se você não tem uma ciência que volte a ter um embasamento mais forte, essa contextualização toda de falsas informações que a gente tem... joga tudo por terra. Não importa. Não adianta, né? Se eu sou mãe e sei que a importância de uma vacina... Olha como se mudou. O Brasil era um dos países de referência na imunidade de várias doenças.
Hoje a gente está tendo um processo de migração de países agora, né, que precisam de ajuda e que muitos vêm para cá que não tem vacina. E aí na nossa cultura, que era uma cultura de vacina, está deixando de vacinar, o que vai acontecer daqui para frente? Nós vamos ter novamente a minha catapora de Eu novo. também acho que vai voltar tudo. Vai voltar Senão, o sarampo. Porque é um contexto social, né? E sabe o que é pior? Há anos não se vê, até se diagnosticar. Quem demora. viveu, viveu e viu. E quem nunca viu? Porque quando você tem a divulgação das vacinas, igual fala assim, tem gente que nunca viu uma catapora que fez pediatria e foi um agora. Ainda tem essa questão também, né? É Os lógico. médicos Até novos. identificar, né? Você está dizendo isso, né? No Identificar, contexto. uai. Para o médico que recém-formado, Eu me lembro. começou agora, ele Vai chegou um pensar, vai caso. tratar de tudo, é uma Sim. erisipélia, alguma coisa, até chegar. Mas aqui, ó, eu me lembro um caso, quando eu estava no João 23, de uma criança que veio transferida de Diamantina para cá, e o contato era que ela tinha sido intoxicada por varfarim. Na casa da avó tinha varfarim. Varfarim é um anticoagulante. Então, essa criança veio pra gente, né? Eu era ainda residente, eu estava de plantão, e eu era muito pé frio. Eu lembro que a plantonista chegou e falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, não, calma, que eu estou esperando, que estava indo em casa, que eu quero ver. Só sei que na hora que essa criança chegou, e a gente estava no João 3, eu lembro que ela e a colega e eu, né? Meningococcemia! A gente gritou, todo mundo saiu correndo, todo mundo teve que tomar profilaxia. Porque é rapidamente contagiosa, a pessoa não soube identificar que era uma meningo. A criança tinha uma manchinha vermelha no pé e quando chegou já estava. A gente reanimou. Era uma bebezinha, 2 anos, morreu em horas na nossa mão. Se tivesse sido... E se tivesse dado a vacina? Gente, é claro que tem pessoas, é a raridade da raridade acontecer um evento adverso pós-vacina. Tanto é que toda vacina que há um efeito adverso tem que ter a notificação compulsória. Você tem que notificar que teve um erro, um erro não, um evento adverso relacionado à vacina. Porque aí vai ser analisado todo aquele lote de vacina e tudo. Então as coisas não são feitas aleatórias, não. A toque de caixa, né? Exatamente. Ô, Marina, a gente falando em neurodesenvolvimento, vacina, ciência e tudo, me chamou muita atenção também, eu vou até atravessar um assunto diferente um pouco, porque tem a ver também com ciência, né? E por ter sido publicado numa revista séria, científica, é Lancet que fala? Fala assim mesmo? É o Lancet. Lancet. É um artigo em que, ao se falar dentro dessa perspectiva de neurodesenvolvimento e tal, quer postergar o que... Para mim era até novidade, eu nem sabia que até a adolescência iria até os 19 anos. Para mim foi uma novidade. Então eu, como uma boa leitora e uma boa apresentadora de podcast, quando eu vi a matéria, eu falei, gente, estudo propõe ampliar a adolescência até os 24 anos. Naquela hora eu abri um olho desse tamanho assim, né? Aí eu fui atrás. Aí eu até fui pesquisar para saber se aquilo não era uma fake news, se aquilo era um alarmismo também, porque foi tudo junto com essa notícia de paracetamol e tal. E aí eu fui ver um pouco do estudo e vi que realmente é de um organismo sério, né? E depois eu até troquei uma ideia com você a respeito disso. Então, existe mesmo, assim, uma correlação desse desejo, do apontamento desse estudo, de que a adolescência ela estaria retardada nesse sentido? Nossa, não, postergada. Eu vou falar para você, ó, você só pega tema polêmico, né? Primeiro foi do do paracetamol, e agora foi para vacina, e agora vamos para isso. Então, vamos pensar assim, olha, quando a gente vai pensar, então, sobre o neurodesenvolvimento, então, o desenvolvimento realmente do cérebro, dessa mielinização cerebral, ela vai até em torno dos seus 25 anos. E aí eu vou voltar e vou falar pela terceira vez de novo. Se eu pensar no meu ambiente atual com um cérebro que ainda está em desenvolvimento, você não concorda que a gente está postergando determinados comportamentos e trazendo essa adolescência para frente? Ou seja, você não está se tornando um adulto em torno dos seus 21 anos, né? Mas o mundo que a gente está vivendo agora, que faz a infantilização de determinados comportamentos estarem tão arraigados, né, em determinados comportamentos, por exemplo, pouca responsabilidade, não assumir uma autoridade de uma forma correta que a gente espera de um adulto,
E aí você tem esse ambiente que está propiciando a isso e um cérebro que realmente ele Condiz com isso, né? ele condiz. Não é porque é agora que o cérebro está mielinizando Porque tarde, não. sempre foi, né? Sempre foi. Cérebro tá o quê? Que É, palavra é A essa? mielinização, a maturação. Sabe o que é aquilo que a avó falava quando casar? Sara? Então é porque já tá velho, maturou, né? Então, é mielinização? Mielinização. Mielinização Essa palavra é seria a nova. A palavra... maturação, maturação, do cérebro, né? A mielina é a bainha de mielina, né? É a que reveste o corpo lá do neurônio, né? No axônio. E ela faz parte lá do meu cérebro, da medula, da espinha. Vamos assim falar para ficar mais fácil? Para é uma quem palavra tem. E que eu aí, também não então, a conhecia. gente conclui, então, esse processo da mielinização do cérebro em torno dos seus 25 anos. Uma coisa que a gente tem que entender assim, se eu tenho esse ambiente que me propicia a me tornar adolescente por mais tempo, junto a um cérebro que também Já tá normalmente propenso a que eu isso? falo, né? Depende do ambiente. Então faz muito sentido isso, né? Faz parte nesse sentido, porque hoje a gente está deixando que essa adolescência não tenha vamos assim dizer, um freio. Um fim. Um freio. A sua fala me recordou quando a gente entrevistou a Lília Caetano, que é uma mulher com deficiência, aprendi. E ela dizia assim, nós que temos algum tipo de deficiência, acabamos amadurecendo mais rápido. Então é isso, assim, o ambiente, a condição, ele diz muito daquilo que você Preparar precisa para a vida, preparar para a Na vida. Você realidade, precisa, né? se você for olhar, o contexto ambiental, ele se envolve em Em tudo. tudo. Se eu tenho uma criança que é exposta a determinadas situações na vida, seja por fome, por um ambiente gerado em drogas, violência, veja as crianças que estão agora, né, nesse processo das guerras na Ucrânia, na Palestina, ou mesmo as nossas crianças moradoras de rua, Nordeste, na pobreza, né? O que faz essas crianças serem um pouco, às vezes, diferentes das nossas? É o ambiente. Por quê? Porque meu ambiente molda a minha genética, o meu comportamento. Então, se eu tenho um cérebro em desenvolvimento e o cérebro é plástico, eu sei que se eu estou num ambiente que vai fazer que essa plasticidade se envolva para determinadas situações. Então, pensa, uma criança que não tem punições. Não estou falando punição de bater, não estou falando disso, não. Regras. Como é que ela vai aprender a respeitar o outro se dentro de sua própria casa não existe regra? Não existe limite, não existe limite, regras. né? Tudo agora, assim, eu vejo muito acontecer isso, principalmente no consultório, que às vezes chegam famílias, né, que as crianças estão lá no consultório, eu entendo que tem uma deficiência às vezes, né, mas que quebram as coisas. Chuta a porta, quebra a maçaneta, bate no pai, bate na mãe, não no momento de desregulação. Muitas vezes eu vejo a mãe tentando conversar, o pai mexendo no celular, no computador. É típico isso. E não ter... Mas às vezes a gente deixou do jeito que estava. E ninguém falou nada. Mesmo uma criança que tenha uma deficiência, hoje a gente fala transtorno de desenvolvimento de inteligência profunda, toda criança é capaz de aprender em alguma coisa. E aí vem a polêmica do professor, já que vocês lembraram, né? Como é difícil para um professor ter crianças com uma neurodiversidade tão grande dentro da sala, sem poder ter uma assistência adequada, direcionada. Uma criança que tem mais necessidades, ela precisa de mais recursos para poder melhorar a sua sociabilidade, a sua função. Deixar a escola por conta é tão difícil, tão sofrido, né? O professor, hoje em dia, para mim, quem deseja ser professor mesmo, eu falo que é mais que um guerreiro, né? Tanto que o governo tem motivado, porque a gente tem tido um processo contrário. Claro. Ninguém quer olha ser assim, Marina, professor. essa questão ela me pega demais, né? A gente tem muito esse hábito de fazer comparação, né? A minha geração isso, a minha geração aquilo. O ambiente, né? O ambiente. Então, você vira... recentemente, minha filha mudou de escola e agora ela tem como pegar um ônibus para ir para a escola. A vida toda de especial, papai ou mamãe levava e agora ela tá pegando um ônibus. O ônibus passa um quarteirão da minha casa e na hora de deixar é muito perto. Então, assim, caiu igual uma luva. E
você para e pensa, 16 anos vai pegar ônibus em Belo Horizonte sozinha. O que a geração dos pais da minha faixa etária tem? Morre de medo. É lógico. Morre de medo. Não, minha filha vai ficar exposta no ônibus e tal. E, ai, o perigo. É como se aquilo fosse... E aí você para no ambiente. Eu com 16 anos, eu com 17 anos. Eu com 11, eu tava morando em Belo... Eu morava em BH, eu venho pra cá com Belo Horizonte com 17 anos, fui fazer cursinho. E sem morar com pai e mãe, eu tinha que fazer esse trânsito. Ir pro centro. Então, assim, mudou muito. Mudou a contextualização e a capacidade que a gente tem hoje de acesso a informações que nos remetem a mais medo. Medo, Mas aí tem o perigo também das redes e tal. Mas aí eu paro e penso assim, esse desequilíbrio que a gente tá enquanto ser humano e tal. A gente acabou de sair aí de toda uma repercussão a respeito do vídeo daquele youtuber Felca, que pegou a lei, o projeto de lei que já estava e virou lei rápido. Eu nunca vi uma lei virar... um projeto que já estava na Câmara e no Senado, mas que volta a lei, então chamou a ECA Digital, está sendo chamada a Lei da Adultização da Criança, está recebendo o nome do ECA Digital, né? Estatuto da Criança e do Adolescente Digital. E aí eu fiquei pensando, caramba, a gente adultiza a criança para depois retardar, para postergar a adolescência. É um negócio assim, você adultiza a infância para depois infantilizar a adolescência ou a vida adulta. Né? Se você pensar 24 anos, o sujeito já está plenamente no período fértil, ele já concluiu, às vezes, uma faculdade, ele pode estar trabalhando, 24 anos, ele vota, ele é o maior de idade na lei, ele já trabalha, tem carteira, já dirige. Ele já é dono de si, em tese. Mas a gente sabe que na prática isso não está funcionando. Esse jovem não está, ele não está se relacionando, ele está na casa do papai e da mamãe, longe de pensar em se relacionar, longe de pensar em sair de casa. Essa é adolescência, porque é o adulto que ainda muito ligado à rede de apoio familiar, sem também ter um amadurecimento de ter a sua vida. É isso que está acontecendo nessa adolescência que está chegando. Não é que a gente está falando que está criando uma adolescência para... aumentando a adolescência. Não. É no sentido de, sim, um comportamento que se tem hoje social levando a uma adolescência mais prolongada. Se você pensar novamente, um cérebro que ainda está em desenvolvimento e eu não estou propiciando esse cérebro um amadurecimento correto de determinadas funções. Eu tenho que aprender... Eu falo muito isso aqui. As crianças, às vezes, chegam a uma determinada idade que a gente já prepararia para já saber amarrar sapato. Mas a criança, ao invés de ter brincado lá atrás, de alinhavo, de cortar, de fazer bolinha, de empilhar, de mexer com giz. Foi direto para... Então, quando ela chega a uma determinada idade, que eu já esperava determinados alcances, eu não fiz isso. O meu cérebro, ele funciona assim, o meu não, de todos, né? A área que eu não estou trabalhando, ela é meio que esquecida. Aquilo que você não usa, o cérebro não vai gastar energia, vai ficar sem fazer. Pensa você, olha, eu aprendi a tocar teclado, eu tinha 11 anos. Eu aprendi porque eu gostava de música, minha mãe me deu um teclado, me deu uns revistas, comecei a tocar, falou, você tem dom, vai. É tudo, né? Com 17 anos, eu entrei na faculdade... 17 para 18 eu entrei na faculdade de medicina e com as questões de estudo e tudo eu fui deixando meio que de lado. Voltei há pouco para casa da minha mãe, lá a gente tem um piano e tal, eu não lembro mais nem como é que toca a partitura, nem lê a partitura, nem toca a música. Por quê? Porque eu não mantive isso. Então, se a gente tem uma criança que está assim, agora essa questão da adultização infantil, na realidade está muito também relacionada a essas questões que eu falo que tem hora que eu falo para a consulta, para fazer a consulta e falar para o pai e para a mãe. E deixo a criança de lado. Muitas vezes eu falo assim, olha, você já parou como você faz? Que às vezes os pais, eu me culpo muito também, porque muitas vezes a gente leva coisas para a gente, fica lá na tela, fica tendo determinados comportamentos. Às vezes a gente também se desregula. Então, o nosso comportamento se gera num espelho, que a gente chama de neurônio espelho, para aquela criança. Então, se essa criança que tem agora acesso a tanta coisa de rede social, ela começa a ver coisas referentes a isso, de sexualidade, de comportamentos, né, que não veria-se na infância assim, mas no adulto, ela começa a imitar.
E tem muita gente que acha isso bonito, né? E o que se denuncia é isso, né? Você não ter um controle, porque qualquer um pode publicar qualquer coisa, e você vai começar a ter essa questão de uma exposição de uma criança de uma forma adulta, antes da hora, um incentivo à sexualidade precoce, um incentivo ao uso de drogas, porque é isso que a gente vê. A gente vê essas danças que são muito sexualizadas, roupas que nunca a gente daria para uma criança e as crianças estão usando. Às vezes a gente vê crianças usando maquiagem muito cedo, mas por quê? Porque quer, porque viu, porque a fulano copia. Sutiã com enchimento, Marina. É. Eu lembro da minha Nossa. filha ter ganhado de aniversário de 8 aninhos ou 7, se não me engano, de uma colega minha, um sutiã com enchimento. Tinha enchimento? Não, deixa É eu porque usar, tem o né? bojinho com Tem o enchimento, bojinho né? Eu com falei, enchimento. pelo amor de Deus, né? É tenso, não é? E aí você pega essa criança que ainda não tem uma maturidade neuronal, um discernimento para saber o que é certo e errado, se comportando como uma pessoa adulta, mas sem a percepção de que aquilo não é para ela, né? Vai ser uma vítima fatal para várias coisas, seja por um abuso sexual, seja pelo abuso cibernético, né, que a gente sabe que hoje existe também, no sentido, assim, propiciar isso, né, e eu te falo que, ultimamente, como se a gente não dá muito valor a esse adoecimento mental na infância. Eu formei na faculdade, e eu falo, na minha geração de médicos, a gente não dava muita importância a isso, não. A minha formação foi pouco nessa área, e eu fui buscar isso para mim depois, por estudo e por ver essas crianças adoecendo. Então, a ansiedade, a depressão infantil, esses comportamentos que muitas vezes... Ah, não é nada não, ela é quieta demais. Suicídio, né? Na O infância, suicídio gente. na Que loucura infância. isso. Eu Assustador. fico pensando como é que uma tabus. criança faz isso. Como é que uma criança faria isso no Ivna. sentido assim? Eu fico passada. A gente não Pode divulgar, né? Mas assim, eu te falo que... Mas eles estão muito espertos hoje, não eles têm conversar- acesso. Mas as redes também ajudam, é o que ela está dizendo. Assim, exatamente, vira uma propicia presa isso, fácil, é fácil. né? Uma presa fácil. Sim, é assim, muitas vezes eu falo o seguinte, eu sempre tento conversar com a criança antes dos pais. Eu peço licença, posso conversar com seus filhos? Principalmente aqueles que já são um pouquinho, assim, 7, 8, 6 anos, dá para conversar um pouquinho, mas é só para conversar antes, para eu saber quem é essa criança, antes de eu ter aquela visão só dos pais. Muitas vezes a criança, naquela fala ali, naquele momento ali, ela já vai colocar algumas coisas para mim. Coisas, às vezes, muito tristes. Quando a gente olha o caderno, eu vejo que tem alguns pais que não olham os cadernos, os filhos não olham diários. Não é que eu estou falando que você está infringindo a sua liberdade do menino, a sua, né, a sua privacidade, não. Você como pai, se você não tiver aquela escutativa, você não vai ver. Uma vez eu atendi uma criança que me preocupa muito até hoje, que eu pedi para conversar sozinha, uma menina com muita dificuldade de comunicar, não é que ela é teia, ela tinha uma comunidade de dialogar toda. Pedi para que voltasse, trouxesse os cadernos para eu ver e tal. Aí os pais só pregaram e me deram aqui, ó, a gente trouxe. Aí eu peguei o caderno, assim. Aí eu fui olhando, o que tinha de desenhos mórbidos, com frases de baixa autoestima, dizendo que sou incapaz, eu sou burra, você deveria estar morta. Não, que tristeza. É, uma criança. Então, a depressão infantil, a saúde mental na infância, ela não é vista. Ignorada. Ela é ignorada. Você pode adoecer depois. Então, quando a gente vê essas crianças que a gente está falando, né, nesses vídeos que a gente vê muito, às vezes, de Instagram, que dá mídias e virais enormes, porque é rápido a viralização disso, né? A gente não entende o tanto que isso pode ser drástico, né, num ponto de vista de traumas, não somente porque pode ser vítima fatal de bullying, pedófilos e tal, mas também porque essa fala de um que vai incentivar o outro, que aí viu... O que você coloca ali no Instagram ou qualquer coisa da vida... Tá dado pro mundo. Tá dado pro mundo, né? Não, né? A gente fala assim... No Instagram, eu falo quando falo mídias, né? Seja lá YouTube, TikTok, Instagram, o que for. Qualquer rede, qualquer né? rede, você colocou para o mundo aquilo ali, o que vai virar. E com essa inteligência artificial que nós temos, né? Nós tivemos
esse ano um caso complexo de bullying, com a foto de crianças, né, que eram meninas, que foram colocadas em corpos de mulheres, né, através da IA, em cunho sexual. Nossa. Vocês lembram desse caso? Aí abafou tudo, né? Mas o que essa criança vai... Esse Felca, Sheili, que é uma pessoa também que faz um trabalho na rede fantástico sobre essa conscientização, eles são catedráticos em dizer, né? Falar que a gente não deveria nem postar foto de filho. Eles sofreram na pele, né? Assim, o Felca diz muito dessa condição de como ele era, do bullying que ele sofreu, né, em função Mas eles são da catedráticos vida. no sentido, assim, que a gente não deveria nem expor, né? Porque com esse dado da foto, dessa manipulação da imagem, é mais fácil. Até quando você vai colocar a foto do seu filho, nunca colocar sozinho, eles falam, coloque numa situação diferente. Com gente, né, com a família, porque é mais difícil de manipular a imagem, Exatamente. Né? A voz, hoje em dia, a gente manipula tudo. Tudo. E isso é perigoso. Né? Isso eu falo. E essa questão do adulto, o que vai ser esse adulto vítima disso? Já é um trauma, né? Isso. E assim, a permissão de telas, essas coisas tão precoces para tudo isso, o que se infere no adulto que não vai saber a tolerância do não, a responsabilidade, as consequências. E o que a gente espera disso para a vida no futuro? Eu não sei o que vai ser da gente. Mas eu falo o seguinte, que daqui a um tempo, se eu, por exemplo, tiver uma parada cardíaca, eu vou falar assim, eu vou escrever aqui como reanimo, porque a situação está chegando num ponto... É complicado. Minha filha, eu vi um post, eu acho que a gente já tem que terminar, porque o horário avançou, mas assim... ninguém manda você falar só assunto polêmico. Acho que o post deixa que você vai ter que falar assim, chamada, né? A chamada das polêmicas. Só foi polêmica. Foram 3 assuntos polêmicos, mas tem um assim, né? Ei, você que tá aí, ó, sem cuidar da saúde, sem fazer atividade física, sem cuidar da sua alimentação, fica esperta, hein? Porque quem vai cuidar de você mais pra frente vai ser a turminha que tá formando em medicina com o chat GPT. Pois é. Ou seja, você fica esperta, porque o cara vai olhar. Vão garantir sua longevidade com mais saúde, né? Você fazer o mínimo aí. Como me reanimar demais. Mas aqui, coisa de médico. Eu queria só dar uma palavra que eu acho que é importante, assim, só para fechar. Que os pais olhem as crianças, não como doenças e rótulos, mas os sintomas. Conversar é importante, sabe? Ouvir é importante. Olhar a criança como um todo é importante, porque se aparece no consultório para saber, eu queria saber se ele é autista, eu falo assim, mas o que mais você quer saber? Por quê? Não é só a fala, é porque ele é muito desatento, eu acho que... Não, aqui foca, o que está atrapalhando hoje? Né? Então, minha palavra para fechar, eu queria muito, por favor, pais, olhem seus filhos como pessoas futuras, humanas, não simplesmente posts de redes sociais. Né? Que a gente tenha essa maturidade de entender que a responsabilidade do adulto de amanhã é nossa hoje. Não vamos poder culpar essas crianças que estão se formando assim, serem responsáveis por erros lá do futuro. O erro vai ser nosso. Né? Então, acho que, quem sabe, a gente melhora. Digitais, né? Que são as babás digitais. Você está falando sobre o olhar, e eu termino com uma história que é fantástica, que eu vivenciei quando minha primeira filha na educação infantil, para Fundamental 1 ali, nos anos iniciais, eles deram um dever de casa para os pais. Segura. Vá para um lugar sozinho e fique em silêncio, só olhando nos olhos do seu filho. Só olha. E não precisa falar nada. E pronto. E depois você vai escrever o que você sentiu, como que foi a experiência. Passou. E aí era aula de ensino religioso até. Aí mandou entregar. Passou o tempo. Eles têm a feira de cultura, aquelas coisas que eles compartilham os trabalhos. Aí eles fizeram um caderno com as experiências, assim, e tinham várias coisas que eu não consegui, meu filho não conseguia olhar para mim, eu não consegui, tal, relatos de não conseguir parar e ficar olhando. Agora, o que mais me chamou a atenção, aí eles fizeram fotos de todos os olhares das crianças, cortaram aqui e pregaram, e você tinha que descobrir qual era o olhar do seu filho. Nossa, que legal. As pessoas não estavam sabendo identificar. Não sabiam, porque não olha, né, não vê. É difícil de saber qual é daqueles olhares, era xerox, né, não era colorido.
A gente foi salvo por causa da sobrancelha clarinha da ruiva da Maria Clara. Tô brincando, a gente conseguiu identificar que era da Maria Clara e a gente só confirmou até por causa da sobrancelha que era mais clara, né? Mas olha para você ver. Foi dado o dever de casa e depois foi feita essa dinâmica. Eu vejo que hoje em dia se vê em rótulos, não se vê em mais pessoas. Acho que há pouca convivência, né? A gente perde as fases dos nossos filhos, né? Assim, e aí, quando a gente vai ver, tipo, já cresceu, né? Então, acho que é muito importante a gente ter esse olhar, esse fôlego, estar junto, fazer coisas juntas, né? Eu acho que isso é muito importante. A gente em casa faz um sacrifício para conseguir fazer isso, porque a gente acha importante. É isso. Isso tudo. Terminamos o nosso episódio fazendo um brinde, pedindo para acompanhar, seguir também a doutora Marina, ela tem a map.neurologia, doutora Marina de Paula, né, no Instagram, a gente vai deixar todos aqui, os nossos perfis, a gente vai deixar tudo especificado, e muito obrigada. Obrigada gente, a gente fez o brinde, não. Porque diva pode. Pode. Bye, bye, gente.